Boa noite. Boa noite. Queremos cumprimentar também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Vamos colocar no altar as nossas intenções dessa Santa Missa. Pelos falecidos, Antônio Aires Cavalcante, Antônio de Melo Brito, 30º dia, Antônio Neto Terto, Celina Murim Braga, Cromwell de Carvalho, Edice Pereira Facnet, Eduardo Saldanha Fontinelli, Eleusa Chaves, 30º dia, Ena Mendes de Carvalho, Enildes Oliveira Moita Costa, Francisco Melo de Brito, Francisco José Melo Barreto, Francisco Soares Servo, Yara Lages de Carvalho Lima, João Alberto Paes, Jacira Neiva Luz, Laura Cavalcante, Robert Freitas Júnior, João de Deus Souza, Manuel Bandeira, Margarida Bandeira de Melo, Maria da Paixão Gomes da Silva, Maria de Jesus Silva, Maria Delcate Dias Rego, Maria Souza de Almeida, Otávio Joaquim Braga, Raimunda Bernarda de Araújo, Raimunda de Sá Rocha, Raimunda Lima da Silva, Robert Barradas, Virgínia Regina Castelo Branco, Otigerne Rocha, Predestato Lopes de Melo e Maria Dalva de Castro. E nos alegremos com os aniversariantes de hoje e amanhã. Antônio Domingos, Bedneide Claudino, Carlos Soares Pedrosa, Carmélia Melo Duarte, Cid Avani Silva, Cinéias das Chagas Santos, Daniela Miranda Soares, Fernanda Saboia de Menezes, Francisco Lins da Trindade, Gabriela Souza de Araújo, George Antônio Gonçalves Veloso, Helena Medeiro de Souza Matos, Irapuã Braga Venâncio, João Batista Cronenberg, José Carlos Pereira Silva, Laísla Lira Ferraz, Luísa Maria Batista, Antônio Anchieta de Souza, Manuel de Jesus Souza Bispo, Edgar Geraldo de Almeida, Lidiana Menezes de Albuquerque, Luiz Felipe Miranda Ribeiro Gonçalves, Mariana Oliveira Cordeiro, Maurício Carvalho de Oliveira, Rafael de Souza Moura, Raimundo Nonato Carvalho da Costa, Sigifrói Moreno Filho, Soraya de Castro Silva, Vinícius Oliveira Furtado de Vasconcelos e Fábio Henrique Lima Pinheiro. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. A cada domingo, o Senhor, através da celebração, molda o nosso coração pela sua presença redentora nesta Assembleia Litúrgica. Hoje, nós, os discípulos de Cristo, somos chamados mais uma vez à experiência da bondade do Senhor, que é sem limites, total e abraça toda a criatura. Assim, agindo como o Senhor atua conosco, estaremos vivendo à altura do Evangelho, pelo qual edifica a nossa casa. Deus não exige nada para ser bom para conosco. O seu amor é gratuito e total. Agradecendo os dons e pedindo a graça de imitá-los, iniciemos nossa celebração cantando. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir, só no partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Em
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos que somos pecadores e peçamos o perdão e a misericórdia de Deus para celebrarmos mais dignamente esta Santa Missa. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Vocês, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe-nos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra de Deus.
Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima de vossos caminhos, e meus pensamentos acima de vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Senhor está perto da pessoa que o invoca. Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Santo Evangelho. Tua palavra é luz do meu caminho, meu Deus.
tua palavra é luz do meu caminho, meu Deus, tua palavra está na onda do mar, tua palavra está no sol a brilhar, tua palavra está no pensamento, no sentimento, tua palavra está no pensamento, no sentimento, tua palavra está. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer com o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a parábola que Jesus nos conta nesta Santa Missa causa certo incômodo e deixa uma sensação de injustiça no coração de um número considerável de cristãos quando a escutam. Isso porque ainda há quem pense que as relações com Deus são como as relações humanas, construídas sobre direitos adquiridos e também deveres. A parábola
do domingo passado já nos ensinava como são desproporcionais nossas relações com Deus. Dizia que um empregado devia a um rei 340 toneladas de ouro, traduzindo assim, né? E que não tinha com o que pagar. E de fato ele não tinha com o que pagar mesmo. E o outro devia a ele 3 meses de salário. E ele não perdoou o outro, né? Tendo sido ele perdoado. Quando Jesus usa esses números exorbitantes para falar da dívida daquele empregado, 342 toneladas de ouro, já é uma maneira de ele nos dizer que não existe proporcionalidade na nossa relação com Deus. Tudo que nós temos é graça de Deus. Também as nossas boas obras são fruto da graça de Deus. A única coisa que nos pertence, que é obra nossa e somente nossa, são nossos pecados. Então, diante de Deus, somos devedores e a nossa dívida é impagável. Devedores porque Ele já nos deu o dom da vida, gratuitamente. E porque nos tendo dado o dom da vida, Ele nos fez sua imagem e semelhança. Isto é, Ele nos criou abertos ao diálogo com Ele e nos deu a capacidade de retribuir o seu grande amor. E quando chegou a plenitude dos tempos, Ele fez conosco uma aliança perpétua com o seu Filho Jesus. Não tendo se conformado em nos criar sua imagem e semelhança, Ele nos adotou como filhos na pessoa de Jesus. E nos tornou, com Jesus, co-herdeiros da vida divina do reino de Deus. Então, diante de tamanha graça, só resta ao ser humano erguer a Deus a sua ação de graças e bater no peito e se reconhecer pequeno diante desta grandeza. Então, na nossa relação com Deus, não existem méritos. O que está na raiz é sempre a graça, a iniciativa de Deus. A parábola de Jesus enfatiza exatamente isso. Ela é contada para nós que somos justos, porque o grande desafio do justo, daquele que se esforça para ser bom, é também perceber que Deus trata com bondade mesmo aqueles que, por critérios de justiça humana, não mereceriam o mesmo tratamento nosso. Mas em vez disso nos causar incômodo, deve de fato nos causar a alegria de sabermos que servimos a um Deus que é misericordioso, que é bondoso e que quer que nós sejamos como filhos a sua imagem, a imagem do Pai. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. É o convite que Jesus nos faz. É o convite que continua a ressoar. E a parábola de hoje, Jesus conta justamente para que a nossa justiça seja conforme a justiça de Deus. Não uma justiça justiceira, e sim uma justiça justificante, que eleva o ser humano. A parábola é contada também com base naquilo que as pessoas do tempo de Jesus compreendiam muito bem. Quando chegava a época da colheita da uva, os trabalhadores regulares não eram suficientes. Então era preciso contratar gente extra, certo? E a praça não era o lugar dos vagabundos. O largo da cidade era o lugar onde aqueles
que queriam trabalhar iam para que ali fossem procurados. Eles não iam às videiras, às vinhas, aliás, para se oferecer. Eles se colocavam onde eles eram procurados, né? Estava tudo em conformidade com o costume. E esse patrão que sai para procurar operários, vejam que com aqueles que ele marcou na primeira hora da manhã, vamos supor que pelas 6 horas da manhã, né? Ele combinou 1 moeda de prata. E ficou acertado assim. Ninguém colocou nenhuma outra condição. E quando chegou a hora de pagar, aquele patrão pagou, para mostrar o quanto ele era justo. Um dos artigos da lei de Deus diz que não se deve deixar o sol se pôr, sem que se pague a diária do operário. E assim ele cumpriu, sem protelar, pagando religiosamente aquilo que havia sido combinado. Com os outros, ele não combinou 1 moeda. Ele apenas disse: eu vou te pagar o que for justo. Foi só isso. E os demais aceitaram, sem fechar com ele uma quantidade, confiando na sua justiça. Então é um homem justo, é um patrão justo. É a imagem do ser humano correto, né? Até aqui, este homem representa qualquer homem de boa índole, qualquer homem ou mulher de boa índole, qualquer ser humano que tem um coração correto, sincero. E também ao falar do reino de Deus, porque Jesus está dizendo que o reino dos céus é assim. Ele está dizendo que onde Deus reina, onde acontece o reinado de Deus, as coisas acontecem dessa forma. Se não for dessa forma, então não é o reino de Deus. Deus não está reinando ali, né? E ele usa a imagem da vinha, exatamente porque a vinha não é qualquer plantação. Para se trabalhar a vinha, é preciso dedicação, mas não somente isso, é preciso profissionalismo. Não é qualquer pessoa que trabalha com a vinha, vai dar errado, né? Não é como plantar bananeira. Então, a videira é algo exigente, assim como o serviço do reino de Deus é algo que exige também da nossa parte dedicação, mas não apenas, mas que nós cresçamos, nos tornemos peritos nessa arte de plantar o reino de Deus neste mundo. É por isso que não pode ser feito de qualquer modo. Requer também uma luta pelo aprendizado, para que nós demos o melhor de nós. E então esse patrão que sai e chama os operários, até antes do momento do pagamento, é a imagem de um homem correto, que possui seus bens, que os administra como alguém que trata as pessoas com respeito. Mas a questão é na hora de pagar, é que ele se distingue do modelo de justiça deste mundo, do modelo de cidadão correto. E é aqui onde Deus desafia a nossa própria inteligência e desafia também a nossa boa índole, a nossa boa vontade. E é onde também os corações se revelam. E quando ele chama aqueles últimos que ele chamou para trabalhar e começa a pagar primeiramente por eles, não é para humilhar os primeiros, é para que os primeiros vejam como ele é misericordioso. E aí então, não diz que todos os que foram chamados na primeira hora resmungaram, diz que alguns resmungaram. E aí então, a um desses, o patrão diz:
tu estás com inveja, porque eu fui bom com aquilo que é meu, nós não combinamos que seria uma moeda de prata e eu não te paguei? Então, assim é o coração de Deus. O próprio apóstolo Paulo, de quem escutamos hoje a segunda leitura, nos diz em tantas ocasiões: já não existe mais o homem nem a mulher, não existe mais o judeu nem o pagão, não existe mais o escravo nem o livre, nós todos somos chamados à mesma comunhão com Deus. A comunidade de São Mateus, que provavelmente viveu ali na região de Antioquia, da Síria, era uma comunidade mista. E esta parábola era uma comunidade mista formada por cristãos advindos do judaísmo, ou seja, que já acreditavam no Deus de Israel desde o seu nascimento, desde a sua mais remota educação, e também formada por cristãos advindos do paganismo, que haviam aderido à fé já em idade adulta, né? Que tinham sido evangelizados. Talvez esta parábola tenha servido muito para justamente se romperem estas convicções de que quem chega por primeiro merece mais e o outro merece menos. O que existe é a família dos filhos e filhas de Deus. Um pai não vai amar o primeiro que chegou mais do que o último. Pelo menos não é normal acontecer isso, né? Mas cada um tem um lugar no seu coração. E é aquilo que Jesus está nos ensinando com a parábola de hoje. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mas os primeiros que serão últimos não são todos aqueles primeiros que foram chamados. São aqueles que, querendo ser filhos do Pai, não aceitam ser irmãos uns dos outros, né? São aqueles que resmungam diante da misericórdia de Deus, quando deveriam era se alegrar e sentir-se felizes, porque no coração de Deus existe um lugar para cada um. E também nós, na nossa pequenez, fomos alcançados pelo amor misericordioso de Deus. O profeta Isaías hoje diz para os seus destinatários que as suas decisões estão acima das decisões humanas, seus caminhos estão acima dos caminhos humanos, né? E o apóstolo Paulo hoje nos mostra toda a sua gratidão a Cristo. Paulo era desses operários que chegaram depois, né? Embora ele fosse apóstolo, no primeiro momento ele era perseguidor. Só depois é que ele está convicto do seu amor a Cristo. E ele sabe que Cristo vai tratá-lo da mesma maneira como tratou aqueles que estavam desde o primeiro momento. Ele diz: olha, eu gostaria mesmo era de já ter saído desta vida para estar com Cristo. Esta é a minha convicção. Mas como por vossa causa eu ainda devo permanecer neste corpo, para vos edificar, para pregar o Evangelho, então eu aceito esta missão. E assim então Paulo se entende como abraçado totalmente pela graça de Deus, que não faz distinção entre ele e os demais apóstolos, mas que lhe dá uma missão a cumprir, e ele quer cumprir esta missão para que ao final desta missão, aquele dono da vinha lhe chame e lhe dê aquilo que foi combinado com ele. Assim também, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para o coração de Deus, na convicção de que a nossa vida, se Deus nos chamou gratuitamente, gratuitamente também vivamos para Deus, sem achar que acumulamos méritos diante dele, porque na verdade a nossa relação com Deus não é uma relação de troca, é uma relação de amor. E na relação de amor tudo é gratuito, e no final das contas se dá e se recebe muito mais do que humanamente se pensa merecer. Com a graça do Espírito Santo, sejamos firmes, fiéis ao Deus que nos chamou, que nos congrega aqui hoje e que nos envia a anunciar os seus caminhos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com confiança, elevemos a Deus as nossas preces. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Iluminai, Senhor, a Igreja, o nosso Papa, os bispos e todo o clero, para que em todos os caminhos o Evangelho seja sempre a fonte e a meta do nosso agir. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dissipai, Senhor, do coração humano a inveja, o egoísmo e tudo que aprisiona a capacidade de amar e servir com generosidade e alegria a vós e ao próximo. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Concedei, Senhor, a vossa misericórdia e ternura a todos aqueles que possam por necessidades e dificuldades, a fim de que, reconhecendo vossa bondade, sintam sempre vossa presença fiel. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai-nos, Senhor, a graça de vivermos em vós, abraçando integralmente o vosso Evangelho, sendo bons em todas as coisas, sobretudo com o nosso próximo. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor, abençoai todos os fiéis que se dedicam ao estudo da Sagrada Eucaristia, para que, por meio de seu conhecimento, cresça em nosso meio o amor a vós. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Ouvi, Pai de bondade, as preces que humildemente vos dirigimos por Jesus, o vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. E nós participamos
da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso Coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que o seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho,
para a missão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jacinto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A comunhão nós vamos fazer da seguinte maneira: todo mundo pode ficar no seu lugar. E nós passaremos nos bancos. Também os que estão lá fora. Essa palavra que Deus Pai dizia, fez vir do nada toda a criação. Essa palavra veio a nós e um dia
na ceia santa quis ser nosso pão. Vossa palavra se tornou comida, não posso ouvi-la sem vos bem dizer. No pão, no livro, no correr da vida, vossa palavra é que nos faz viver. Abrindo a Bíblia vejo um Deus amigo, que quer amor porque só sabe amar. Parece sombra ao testamento antigo, diante da luz que temos deste altar. Vossa palavra se tornou comida, não posso ouvi-la sem vos bem dizer. No pão, no livro, no correr da vida, vossa palavra é que nos faz viver. A palavra é como um sol luzente, difunde luz e envolve no calor. E vossa voz ouvimos de repente, em tanto gesto de ternura e amor. Vossa palavra se tornou comida, não posso ouvi-la sem vos bem dizer. No pão, no livro, no correr da vida, vossa palavra é que nos faz viver. Para cantar vossa palavra vemos, o dom é imenso e fraca é a nossa voz. Mas vosso Espírito que recebemos, vos clama, Pai, ó Pai, dentro de nós. Vossa palavra se tornou comida, não posso ouvi-la sem vos bem dizer. No pão, no livro, no correr da vida, vossa palavra é que nos faz viver. Vossa palavra é a comida agora, e essa comida vai virar meu ser. Sereis palavras pela vida fora, dizendo tudo o que quereis dizer. Vossa palavra se tornou comida, não posso ouvi-la sem vos bem dizer. No pão, no livro, no correr da vida, vossa palavra é que nos faz viver. Vossa palavra nesta santa missa foi proclamada e agora é refeição. Palavra que Deus Pai dizia, fez vir do nada toda a criação. Essa palavra veio a nós e um dia, na ceia santa quis ser nosso pão. Vossa palavra se tornou comida, não posso ouvi-la sem vos bem dizer. No pão, no livro, no correr da vida, vossa palavra é que nos faz viver.
Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.